Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor. Vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 O semeador saiu a semear a semente santa em cada coração, mas na dura terra precisa trabalhar para pedras e espinhos arrancar e assim com vigor frutificar. O semeador saiu a semear semente santa em cada coração, mas na dura terra precisa trabalhar para pedras e espinhos arrancar e assim com vigor frutificar.
Trabalha, Senhor, meu coração, na mente, vontade e emoção. Não quero assim permanecer. Desejo então me arrepender, a sua palavra obedecer. Essa é a minha oração. Remove as pedras, prepare a terra, cresce em mim, Senhor, faz-me frutificar. Em boa terra, que sempre anela por tua voz ouvir, torna o meu coração. O semeador saiu a semear a semente santa em cada coração, mas na dura terra precisa trabalhar para pedras e espinhos arrancar e assim com vigor frutificar. Trabalha, Senhor, meu coração, na mente, vontade e emoção. Não quero assim permanecer. Desejo então me arrepender, a sua palavra obedecer. Essa é a minha oração. Remove as pedras, prepare a terra, cresce em mim, Senhor, faz-me frutificar.
você está por aqui e sempre olha por mim. Busco no ar, procuro um olhar e sei vou encontrar sua mão, o perdão. Você vem consolar, ensinar a caminhar. Pelo caminho me sinto sozinho e penso em chorar. Sofro e cismo, me arranho em espinho, mas lá você está, sua voz a dizer, basta apenas procurar, a verdade há de encontrar. Sempre percebo que está perto o medo, sem forças pra lutar. Lembro você, coragem, carinho e mudo pensar. Uma vida de perdão que nos deu uma lição. Só fazer com o coração e como você. A todos a xalala, 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 sua voz a dizer, basta apenas procurar, a verdade há de encontrar. Sempre percebo que está perto o medo, sem forças pra lutar. Lembro você, coragem, carinho e mudo pensar. Uma vida de perdão que nos deu uma lição. Só fazer com o coração e como você. A todos amar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à TV Semear. Meu nome é Kubitschek, sou trabalhador desta casa, Fraternidade Espírita Semear. E inicialmente gostaria de fazer a apresentação dos nossos trabalhos que estão acontecendo virtualmente. Nas terças-feiras nós temos o estudo da doutrina espírita, estudo doutrinário. Nós estamos de férias, mas reabriremos o nosso estudo dia 2 de fevereiro. E na quinta-feira nós temos o nosso trabalho de irradiação e estudo evangélico, que é isso que acontece nessa noite. E no sábado nós temos a nossa palestra virtual e em seguida o passe. Então hoje nós vamos realizar um estudo da mediunidade e esse estudo é cedido pela FEB TV, tá certo? Então nos acompanhe. Inicialmente nós vamos fazer uma breve prece
para a abertura dos nossos trabalhos. Então eu peço a todos que invoque o nome de Jesus nesse momento e feche os olhos. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, divino mestre e amigo, nesta noite, Senhor, te pedimos a tua proteção aos mentores amigos dessa fraternidade espírita Semear, para que possamos levar a todos os irmãos que necessitam o bom ânimo, as boas vibrações, as boas radiações. Mestre Divino, que todos os irmãos que passam por essa dificuldade, por essa pandemia, que sofrem, que perdem seus entes queridos, sejam assistidos pela espiritualidade maior. E nesta noite, Senhor, te pedimos a tua bênção, que tudo cubra-nos com teu manto sagrado, Senhor. Muito obrigado pela assistência dos teus filhos que nos assistem na Fraternidade Espírita Semear. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Bem, agora nós vamos ter o estudo do Evangelho. Hoje o estudo vai ser sobre a mediunidade, ok? Então, com vocês, FEB TV, e com esse estudo. Olá, amigos da FEB TV. Estamos iniciando mais um programa da série Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. A mediunidade, segundo Emmanuel, é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura humana. Nosso tema de hoje é mediunidade. Para abordar o tema mediunidade, nós convidamos o Max Lânio, o Luiz Julião Ribeiro, o Saulo César e a Marta Antunes, que é vice-presidente da FEB. Bom, vamos começar então o nosso estudo de hoje. E eu acho que nós temos um texto muito interessante aí, né, Saulo? De Joel, lá do Antigo Testamento. Você poderia lê-lo para a gente? Quando Joel fala no capítulo 2, versículo 28, é aquela famosa passagem, né, quando Deus diz de maneira simbólica: depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os velhos terão visões, os jovens terão sonhos, que é um texto que marca de uma maneira muito impressionante esse retorno, em algum momento futuro, disso que já era uma prática, que era a prática de você tentar ter acesso a uma dimensão que não é a nossa dimensão do dia a dia, através desses fenômenos, né? Das visões, dos sonhos, dos contatos com uma realidade que naquela época não era bem compreendida como nós temos hoje com a doutrina espírita. Mas a gente vê em várias passagens do Velho e do Novo Testamento essa intervenção, esse contato entre dois planos de existência. Um texto que eu acho muito interessante também é quando Paulo está indo a Troade e ele tem uma visão de um homem da Macedônia. O texto não diz que ele estava dormindo, então foi uma visão efetiva. E o homem faz um pedido a ele. Ele só passa a Troade e nos ajuda, passa a Macedônia. E Paulo atende isso, entende isso como sendo um chamado de Deus. Ou seja, essa intervenção entre o plano espiritual e o plano físico, na cultura judaica, no início do cristianismo, era algo muito patente. E quando Paulo chega lá, ele vai ainda desobsediar uma pessoa que estava com problemas de influência espiritual. Exatamente. Pois é. Quando fala assim, então, nessa passagem do Joel, né, Marta? Quer dizer que todos nós somos médios, então, porque dizer que ele falou aí toda a carne.
os velhos, os jovens, todos profetizarão? Na verdade, não é nenhuma surpresa para os estudiosos do assunto, os espíritas, que a mediunidade tinha ocorrido no Velho Testamento, no Novo Testamento, porque a mediunidade, como Emmanuel fala, é um atributo do espírito. Ou seja, independentemente dele esteja ele encarnado ou desencarnado, é um atributo do psiquismo humano. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos lembra que a primeira mediunidade que surgiu na espécie humana foi a da intuição. Isso. Porque como é que os espíritos encarnados, ainda primitivos, naquela época de milênios atrás, como é que eles poderiam ser amparados, aprender a desenvolver o seu livre-arbítrio se não houvesse uma ação do plano espiritual? E o canal mediúnico, o tipo de mediunidade utilizada era a intuição. Então a gente vê que a mediunidade é faculdade psíquica, é do psiquismo humano. Ela existe no plano físico, quando encarnado e quando desencarnado, porque ela é da mente, do psiquismo humano. Agora, os tipos de mediunidade e a forma como ela é trabalhada, ou como ela serve para um processo evolutivo, isso é que vai variando ao longo do tempo. O Saulo falou aqui em visões, ele falou no Velho Testamento, predominava mais a mediunidade de efeitos físicos. Então, todos aqueles profetas, eles tinham intuição de não predominava efeito físico. Já no Evangelho, no Novo Testamento, a gente percebe-se que há efeito físico, mas o efeito intelectual, a utilização da mente, a dedução, o médium como intérprete, é bem mais notório. E até chegar no Espiritismo, de que ela é estudada de uma forma sistematizada. E é interessante, né, Marta, porque todas as culturas tiveram isso, né? Todos os registros históricos têm esse caminhar da humanidade começando a lidar com essa realidade espiritual que sempre teve presente e aprendendo a lidar com isso. Né? Aliás, o conhecimento humano se faz através da mediunidade, basicamente. Dê o nome de inspiração, de raciocínio, mas sempre há um suporte mediúnico por trás de todos os aprendizados e conquistas humanas. O Espiritismo chegou até nós através da mediunidade, e diga-se de passagem, de crianças, né? Eram crianças, jovens, bem jovens. Jovens que já tinham o dom. Né? Alguma coisa, Maxilane? Você tá aí? Não, é que se chama isso também, né, em diversas escolas religiosas, de graça, né? Que, na verdade, esse dom que é atributo do Espírito, ele, quando conhecido, quando desenvolvido, educado, controlado, é uma bênção, realmente uma graça, porque você pode estar em contato com o mundo que nos cerca, as dimensões vibratórias que não nos permite os olhos enxergar, mas que nos faz conduzir para o caminho que nós devemos seguir, o retorno ao Pai de onde viemos, né? E quando somos intuídos, inspirados por esses benfeitores que nos cercam, como agora estão nos cercando, quando abrimos o canal para isso, a vida se torna muito mais fácil para o espírito encarnado. Então é uma bênção que nós deveríamos aprender a utilizar com esse fim de educar a alma para a volta ao Pai. Agora, ele falou uma coisa que eu achei interessante destacar esse aspecto, é que a gente percebe que há médiuns que precisam educar a sua faculdade, educar a manifestação, e há outros que não necessariamente. Então a gente, aliás, as obras espíritas que explicam bem isso com muita clareza, é porque há pessoas que renascem com o propósito de trabalhar, de fornecer alguma contribuição no campo da mediunidade. Então eles são muito preparados, são anos às vezes preparados. Um médium da categoria de um Chico Xavier ficou muitos anos sendo preparado, cercado de todos os aspectos para, quando chegar aqui, ele tinha um compromisso de renovação, não dele, não só dele, mas da humanidade. Mas, como é uma faculdade do psiquismo humano, uma faculdade psíquica, nós podemos ir desenvolvendo
ao longo das encarnações e estágios no plano espiritual, naturalmente, tranquilamente, como uma habilidade, como outras faculdades que nós vamos desenvolvendo. Quer dizer, não existe exatamente um trabalho preparatório para exercer aquela faculdade. Ela surge em nós como decorrência das manifestações das nossas potencialidades específicas. E Emmanuel nos diz que a mediunidade, o objetivo dela é nos evangelizar-nos, né? Ela vem nos trazer para que nós nos evangelizemos para praticar a mediunidade. Porque a mediunidade, tem mediunidade com Jesus, né? E é interessante isso, porque quando fala de mediunidade com Jesus, de evangelização, é porque a mensagem do Evangelho é um plano superior, é um plano além da matéria. E a principal via de acesso ao conhecimento desse plano é a mediunidade, né? É porque a mediunidade está aí em vários ramos, em todas as religiões, em todos os povos, né? Agora, tem que ver se é a mediunidade com Jesus. Quando o Chico encontrou com Emmanuel pela primeira vez, né, em 1931, Emmanuel perguntou para ele: você está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? E o Chico respondeu: se os bons espíritos não se afastarem, sim. Né? Então o Emmanuel garantiu para ele: ó, se você tiver disciplina, fica tranquilo que os espíritos estão todos do seu lado já. Então nós temos um suporte muito grande, né, Julião? E a mediunidade, ela cumpre, na verdade, uma lei universal, que é a lei da comunicabilidade. Nós nos comunicamos, de sorte que os mesmos princípios que regem, por exemplo, a nossa comunicação com Deus, é a que rege a comunicação entre nós. As mesmas leis naturais. Atualmente é comum estabelecer uma relação de mediunidade com o espiritismo, mas o espiritismo ele tem também um viés, um caráter científico. E neste caráter científico, o espiritismo faz o que todo ramo da ciência faz. Os fenômenos mediúnicos ou espirituais, conforme já foi destacado aqui, eles existem desde quando a humanidade tem consciência de si mesma, né? De todos os tempos. O que o espiritismo fez é o que faz a ciência. Resolveu dar uma nomenclatura para esses fenômenos que regem, pesquisou, né, investigou e buscou compreender o fenômeno mediúnico, trazendo para os nossos dias esse mecanismo da comunicação, que hoje cada vez é mais rica. Entre nós, por exemplo, a comunicação que nós realizamos nos dias atuais não tem nada a ver com a comunicação de 500 anos atrás, como tinha uma dificuldade enorme. Passou pela comunicação escrita, pelas cartas, né? Hoje nós estamos aí na internet, né, nos meios de comunicação moderna, com satélites, o planeta inteiro se comunicando. Por que será que nós iríamos limitar somente entre nós essa comunicação, se todas as religiões, por exemplo, pregam a nossa comunicação com Deus, com o Pai, através da prece, que é por meio do nosso pensamento. Esse, vamos dizer assim, é o sistema natural e universal das nossas relações, que não se circunscreve à nossa vida aqui, aos seres que se encontram aqui encarnados. Não teria nenhum sentido nós sermos proibidos de nos comunicar com os nossos irmãos, nossos entes queridos, que estão na dimensão espiritual já bastante vasculhada, né, pela doutrina espírita. Bom, nós estamos encerrando já o primeiro bloco do nosso programa e convidamos a você a aguardar um instantezinho só, que nós já voltaremos. Estamos de volta com o programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, hoje tratando o tema mediunidade. Bom, Julião, você estava com a palavra no final, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, o que nos traz a respeito desse assunto? Eu sei que tem bastante, esse assunto está bastante claro aí no Evangelho, mas qual assim você destacou para a gente nesse momento? Com certeza, José Luiz. É interessante porque se fala muito na nossa relação com o Cristo, né? Sabemos que o Cristo está na dimensão espiritual.
Como é que nós, então, estabelecemos nossa relação com Jesus? Os cristãos fazem essa relação cotidianamente, buscando por meio do pensamento, né, essa sintonia com Cristo, com Deus e, por que não, com os demais espíritos que povoam o mundo espiritual. A doutrina espírita trouxe uma visão científica para nós deste fenômeno, como tudo que acontece, né, Saulo? Por exemplo, os fenômenos da natureza existem desde sempre. Mas nós sabemos que o conhecimento profundo desses fenômenos, como por exemplo os vulcões, somente vieram esses conhecimentos com a evolução da própria ciência, que foi nos mostrando as causas, os mecanismos, as leis naturais que regem. O mesmo fenômeno, o mesmo aconteceu com a questão espiritual, com a relação do homem com os espíritos. E Allan Kardec, aqui no item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele deu por título A Fé Transporta Montanhas, aqui no item 10 ele vem falar sobre o médium, porque o médium é o instrumento da concretização do fenômeno mediúnico, da mediunidade. E ele diz assim, olha, os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Chamados a quê? Chamados a Deus, chamados ao Pai. É o exercício mais profundo da solidariedade entre os seres, da fraternidade, que não é porque nós deixamos o corpo físico que deixamos de nos interrelacionar, né, Marta? E contribuir uns com os outros. Eu acho que isso é interessante, o que a Marta comentou, né, no bloco passado, sobre o papel da espiritualidade auxiliando o desenvolvimento da humanidade e da gente deixar de ver num determinado momento as coisas como separadas, né? O mundo material e o mundo espiritual. Na verdade, somos espíritos atuando, ora na materialidade, ora na espiritualidade, mas todos unidos num processo de evolução e nesse caminhar para Deus, né? Eu gostaria de destacar a palavra intérprete, que Kardec utiliza aí no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai utilizá-la em outros momentos. De memória, se eu me lembro, no capítulo 28, item 8, Prece Espírita, que fala sobre os médiuns, onde ele reporta uma citação do profeta Joel, e num livro dos médiuns, ele trabalha intérprete. Essa palavra intérprete, vamos dizer assim, é a palavra-chave. Porque muitas vezes a gente confunde o médium com a mediunidade. Confunde o meio, o instrumento, a pessoa, com a faculdade. São coisas distintas, e isso está no livro dos médiuns bem delineado. Então, nós interpretamos algo em qualquer plano, encarnado, desencarnado, porque a vida é uma só, de acordo com as nossas possibilidades pessoais. O mesmo fato pode ser interpretado de maneiras diferentes, de acordo com o observador. Então, por exemplo, nesse capítulo que fala da fé no item 12, capítulo 10, então Kardec, inclusive, destaca a seguinte frase: a mediunidade não implica, a mediunidade faculdade, não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Nem todos temos condições de ter uma relação
continuam com o espírito superior, porque nós ainda somos inferiores, estamos nos emvoçando. Mas então eles, na verdade, para se comunicarem conosco, eles têm que, de uma certa maneira, abaixar o nível, não disso, para chegar até nós, e nós temos que ascender, para encontrar num nível, num ponto que possa haver uma comunicação. Agora, aquela mensagem transmitida vai ser interpretada de acordo com as nossas aquisições intelectuais e morais. Então, Kardec volta a repetir no capítulo 10, item 12. O bom médium, pois, não é o que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos espíritos superiores e recebem dele assistência. Então, às vezes a pessoa tem uma bela faculdade, assim, uma facilidade realmente assombrosa, mas não é bom médium. Ele tem uma faculdade bem exercida, mas não mantém essa boa relação com a espiritualidade superior para separar o joio do trigo. É porque às vezes ele está sendo um bom intérprete, mas não necessariamente de um bom espírito. Um bom espírito, o não é um bom ainda. Exatamente. Aí isso é uma questão delicada. Eu me lembro da mensagem de Bezerra de Menezes, do livro A História de Bezerra de Menezes, que ele acabou de conversar com a entidade, conversou, né, e fez um esclarecimento para a entidade. No final ela falou assim: ó, meu bom velhinho, o que me convenceu não foram as suas palavras, foram os seus sentimentos. Né? É o sentimento que a pessoa coloca ali. Qualidades morais. Morais. Eu queria só pegar o gancho ali na fala da Marta, porque no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase de Allan Kardec profundamente esclarecedora e que vem exatamente na direção disso que a Marta disse. Olha o que diz Allan Kardec no item 8 do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título: Dai gratuitamente, que gratuitamente recebestes. Ele diz assim: ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade. Isso está falando do médium, né? A humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Que desinteresse é esse? Pessoal, o médium que está a serviço de Deus, do Cristo, do bem e da humanidade, ele tem que se despojar. Exatamente. O exemplo maior que nós temos de médium é Francisco Cândido Xavier, que todos, mesmo quem não são espíritas, sabe da sua ímpar doação à humanidade. Tanto é assim que deixou para nós, no seu trabalho mediúnico, mais de 400 obras, né, transmitidas pela espiritualidade. Fora as cartas de consolo, fora as mensagens que fazem parte de uma milhares grande contribuição do Chico. Mas a palavra mediunidade, ela é nova, né? Ela foi cunhada por Allan Kardec já no século XIX. Então existia no passado aquelas médiuns que se chamavam de pitons, pitonisas, as sibilas, né? Os próprios profetas foram grandes médiuns, né, que trouxeram uma grande contribuição para a humanidade. Muito bem. E aí, nós temos mais algum texto aí, Julião, para a gente já ir fechando esse segundo bloco? Bem, temos vários textos, mas nós poderíamos destacar um que consta também nesse mesmo capítulo 26, um trecho de Allan Kardec, que ele diz assim: o moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão da mediunidade, porque sempre se questionou, né? O próprio Moisés, em certo momento, proibiu a comunicação entre os hebreus com os espíritos, porque também, né, a mediunidade, como tudo que é grandioso e importante, foi objeto de exploração inferior por parte dos homens. Quantas vezes nós usamos a mediunidade para resolver problemas de interesse pessoal, e às vezes não muito nobre, né, Marta? Então, Allan Kardec diz... E ainda é utilizada assim, infelizmente. Porque isso é da natureza humana, né? Não é da psiquismo. Na verdade, a gente busca aquilo que é do nosso interesse, né? Aquilo que nos fala mais de perto.
Nós somos imediatistas. Se eu estou numa situação difícil, eu procuro, como diz assim, me salvar naquele momento e eu busco os meios que eu acho que eu posso obter isso. Então ele diz assim, o moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. E missão não é para qualquer um, né? Aquilo que você disse, nossa comunicação com os planos mais elevados da espiritualidade depende basicamente de nós, da nossa condição, da nossa adequação, né, a um plano mental nosso, a objetivos nossos superiores. E nesse aspecto, Juliano, como nós ainda não temos condições de grandes voos intelectuais para ser espíritos de ciência, de sabedoria, quando nós espíritas pregamos, reforçamos que a mediunidade é com Jesus, por quê? A prática da lei do amor. Porque Jesus ensinou a lei do amor. Quer dizer, você sendo bom, sendo manso, sendo caridoso, relevando ofensas, você começa a criar um clima de ascensão moral, um espaço de evolução moral, que a conquista intelectual é decorrente disso. Porque geralmente é o inverso, com que a pessoa procura conhecer mais, crescer intelectualmente para depois aplicar. Enquanto a mesmo Espírito de verdade tendo falado, amai-vos é o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo. Mas geralmente a humanidade trabalha primeiro na horizontalidade do conhecimento intelectual, para depois ascender e fazer sua ligação verdadeiramente com Deus. Então, por isso que a mediunidade com Jesus é um processo mais rápido de acessão, porque é a prática da lei do amor. Isso. Estamos chegando ao final de mais um bloco do nosso programa. Passa rápido. Voltaremos em seguida com o tema mediunidade. Estamos de volta no terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, abordando hoje o tema mediunidade. O Saulo leu um trecho de Joel no início, no primeiro bloco, que dizia assim, e acontecerá depois que derramarei sobre toda a carne, né? Por que ele disse depois? Porque não foi naquela época mesmo, né? Tem algum texto que embasa isso aí? Então, Luiz, a gente tem aquela progressão natural do processo das revelações, né? Tivemos a primeira fase com Moisés, a segunda fase com Jesus, e a doutrina espírita, o Consolador prometido, é quem pôde trazer esse esclarecimento definitivo para nós. Era necessário que o tempo maturasse o psiquismo humano para que a gente pudesse compreender a mediunidade como a gente compreende hoje. Acerca disso, Emmanuel nos traz uma bela vamos dizer assim, uma bela fala que torna isso bastante claro. Ele diz assim na questão 382 deste livro que se chama O Consolador, foi um livro psicografado em 1940 por Chico Xavier, e ele diz nessa questão, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Nós queremos destacar esse atualmente em curso na Terra, porque é exatamente esta geração que estamos vivendo, desde 1857 para cá formalmente, que tem a mediunidade como um instrumento de desenvolvimento espiritual, que tem na mediunidade o caminho que leva à progressão da humanidade em direção ao bem. Então Emmanuel traz essa clareza nesta questão e que depois ele vai dizer na questão 387, dizendo que a primeira necessidade do médium, ele não diz nada antes disso, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Por isso, como foi comentado aqui em blocos anteriores, não há o que se falar em mediunidade com espíritos superiores sem a moralização, sem a evangelização de cada um de nós. É condição sine qua non, é condição obrigatória se evangelizar para seguir com Jesus. Então isto é fundamental e a doutrina espírita, o Consolador prometido, nos deixa isso claro, né? É por isso que Kardec nos diz, né, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar
às suas más inclinações. E isso é importante, que Joel é o Velho Testamento, um profeta depois de Moisés. Então ele já sabia que a mediunidade teria esse processo evolutivo. Jesus estabeleceu um marco em Pentecostes, logo após o fenômeno de Pentecostes, que todos falaram em línguas diferentes. Agora, interessante que era a mesma mensagem. Todos entenderam a mensagem que veio do alto, mas cada um a transmitiu na sua língua pátria. Então, Emmanuel vem e complementa, porque com o Espiritismo, então, Pentecostes foi um marco, mas precisávamos nos libertar daquelas ideias ainda muito, talvez assim, materiais, de culto externo, a prática mediúnica revestida de mistério, de processos iniciáticos, tudo isso. Com o Espiritismo, simplificou. Por isso que Emmanuel fala, está em curso. Desde que o Espiritismo foi publicado, em 1857, com o Livro dos Espíritos, aí iniciou-se um processo. Mas nós precisamos nos moralizar. É a condição, como o Joel falou, sine qua non, temos que nos moralizar. Porque nós entendemos a lei de causa e efeito, nós entendemos o processo regenerador da dor, mas nós não podemos esquecer de uma recomendação do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola: o amor cobre multidão de pecados. Então, a nossa transição evolutiva, que nós estamos saindo, nós estamos em plena transição, na vivência da época do sermão profético, o último Jesus, Mateus 24, vale a pena rever esse processo, Mateus 24, mas para nós participarmos, renascermos no mundo de regeneração, nós precisamos mesmo colocar em prática a lei de amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Muito mais, o amor é muito mais abrangente, muito mais extensivo do que a lei de causa e efeito, de ação e reação com o aprendizado revelador. Então é por isso que com o Espiritismo é que nós vamos aprendendo como nós podemos nos ajustar e nos ascender a planos mais elevados. Por isso que a mediunidade com Jesus, né? Que Jesus é amor, né? Então, e é muito interessante isso que a Marta diz, porque Jesus trouxe, vamos dizer assim, o resumo absoluto da lei divina, que é a lei de amor. E se pergunta assim, qual o papel do Espiritismo hoje entre nós, para que possamos compreender e praticar essa lei de amor? A Marta disse a necessidade de praticarmos efetivamente essa lei que é a lei divina, é a lei suprema. Nós costumamos chamá-la de a Constituição de Deus, a carta magna do universo. E como é que se pratica isso? Através da fraternidade, da solidariedade, do perdão, da caridade, em suma, através da prática do bem, porque o amor, no sentido que ensinou Jesus, é a expressão profunda do bem, né? São essas virtudes, a humildade, né? A bondade. É nisso que o amor se expressa no nosso dia a dia. É o desdobramento, como acontece aqui na vida comum. Sai uma lei geral, depois vem uma série de outras normas, decretos, instruções, vamos dizer assim, especificando, né? Ou fazendo o desdobramento daquele princípio geral. E o amor é uma força de ligação como nenhuma outra. Não é só algo que você estabelece assim, o que eu tenho que fazer. Você não ama sem o outro. Você exerce o amor através do momento que você se conecta com as criaturas, independente do que elas são, porque o amor verdadeiro, ele não exige condições para ser exercido. Ele se conecta. Por isso é que os espíritos que têm a mediunidade mais desenvolvida e conseguem trabalhar, são efetivamente aqueles que conseguem mais amar. Que amam mais. E amor, né, é doação. É o que faz Deus. Deus não precisa de nós em nada. Ele só se doa universalmente. O Cristo, quando esteve aqui, fez a mesma coisa. Por isso que Allan Kardec, aqui no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, concluindo aqui este capítulo, ele diz assim: procure, pois, aquele que carece do que viver,
recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Ele está referindo aqui que a mediunidade deve ser praticada cumprindo aquele princípio de Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Ou seja, a mediunidade é uma doação. Ele diz, não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então a mediunidade deve ser uma prática que é a mediunidade com Jesus absolutamente desinteressada, sem receber nada em conta. Isso faz parte, né, dessa condição para se praticar a mediunidade com Cristo. E o Espiritismo veio exatamente nos conclamar, nos dizer como devemos fazer para exercitar essa comunicação, porque a mediunidade também é a transmissão dos bens celestes para nós que aqui estamos tão necessitados. E quando a Marta falou de Pentecostes, que foi dito em várias línguas e todos entenderam, né? Parece que ali aconteceu pela primeira vez a chamada tradução simultânea, né, Marta? A tradução simultânea. Do ponto de vista espiritual, né? Que diz que todos entenderam o que foi dito, né? A mesma mensagem. E com isso a gente pode fazer uma extrapolação. Kardec fala que o Espiritismo, em A Gênese, a geração nova, os sinais dos tempos, logo depois ele fala que a humanidade toda conhecerá o Espiritismo. Mas será que toda a humanidade, você fica imaginando a quantidade enorme de chineses, os diferentes tipos de religiões que existem no planeta, as pessoas serão espíritas? Não. Não é isso. As pessoas, eu acredito que nós ainda vamos levar no nosso planeta muito tempo ainda com as nossas preferências religiosas, de culto. Mas nós vamos nos entender, a humanidade vai se entender por essa conexão que o meio, a mediunidade vai fazer, que é a vivência pacífica. Nada mais contagia do que o amor. Se você é bom, independente que você seja budista, hinduísta, protestante, cristão nas diversas formas, materialista, é bom, é o exemplo. Então, é nesse aspecto que eu acredito, pessoalmente, é uma extrapolação que nós vamos formar uma grande família humana pela prática da lei do amor. Bom, nós estamos já também chegando ao final do nosso programa de hoje, né, Marta? E nós nem tocamos ainda no Livro dos Médiuns, que Kardec publicou em 1861, que é realmente o maior tratado de mediunidade que existe na face da Terra. E é a continuação do Livro dos Espíritos. Exatamente. Ficamos só no Evangelho de Jesus, que já é para nós um grande consolo, né? Então nós queremos convidar a você que leia também o Livro dos Médiuns. Agradecer pela sua assistência, estar conosco e acompanhe os nossos próximos programas. Obrigado e fique conosco. Bem, meus irmãos, então agora nós vamos dar início à nossa irradiação. O que é a irradiação? É um momento que todos nós nos reunimos em pensamento para levar boas vibrações, levar as nossas orações às pessoas que necessitam, principalmente nesse momento de muito sofrimento, nesse momento de pandemia. Então vamos... Nesse instante, vamos fechar os olhos, vamos sentar comodamente, procurar respirar profundamente, relaxar os ombros e vamos trazer em nossa mente nesse instante a figura do Mestre Jesus.
e vamos dizer assim a Ele: Senhor Jesus, Tu que és o exemplo e o guia para todos nós, nos abençoe, Senhor, cubra-nos com Teu manto sagrado, nos trazendo boas energias, que essa energia possa adentrar no nosso ser, nos fortalecendo, nos trazendo ânimo, coragem, para suportar todas as dificuldades, Senhor. Neste momento, ó Pai, recorremos também aos irmãos dirigentes espirituais da Fraternidade Espírita Semear, para que juntos em pensamentos possamos vibrar para todos os irmãos que necessitam, para todos os irmãos que sofrem, principalmente, Senhor, nesse momento dessa pandemia. Que essas energias que ora são geradas neste momento possam ser enviadas a todos os irmãos que sofrem nos hospitais, os irmãos que perderam seus entes queridos, os irmãos que ainda sofrem. Abençoe também, Senhor, a todos os irmãos que estão envolvidos com a vacinação do nosso povo, que possamos, em breve, estarmos todos imunizados, Senhor, deste vírus, que possamos ter fé e coragem para suportar e superar todas as dificuldades, porque sabemos, Senhor, que é necessário passarmos por isso. Como o próprio Cristo nos disse, que devemos ter fé e coragem para superar todas as dificuldades. Nosso Mestre Jesus, que nos veio trazer a lei de amor, nos ensinando que possamos amar o próximo como a nós mesmos e a Deus em primeiro lugar. Então, neste momento, Senhor, de sofrimento, rogamos e oramos a todos os espíritos superiores que possam derramar as bênçãos necessárias a todos os irmãos, a todos os lares que nos ouvem neste momento, que eles possam receber a Tua paz, o Teu amor, as Tuas energias, Senhor, para que possamos nos sentir fortalecidos. Que essas vibrações, ó Pai amado, possam também chegar aos nossos lares, abençoando os nossos entes queridos, fazendo uma limpeza, Senhor, em todos os cômodos de nossa casa, retirando de lá algum irmão que possa querer promover a discórdia, e que ele seja, Senhor, encaminhado para as clínicas espirituais de tratamento, ó Pai. Desta forma, Senhor, é com grande gratidão que Te agradecemos, e desta forma vamos orar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, que Tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Muito obrigado, Senhor, que a Tua paz e o Teu amor possa ser uma constância em nossas vidas. Vamos então agora abrir os nossos olhos, tomar posse novamente da nossa realidade. Eu gostaria nesse instante de convidar a todos para a próxima palestra virtual ao sábado às 19h10,
e logo em seguida o passe virtual. Muito obrigado, que a paz de Jesus possa estar convosco em todos os momentos de vossa vida. Muito obrigado.